Tragédia pouca é bobagem, meu amigo, e a gente vai ter que enfrentar mais um probleminha de bastidor no Beira-Rio. Dessa vez com o Renzo Saravia, e eu vou te contar sobre isso agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala galera, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Como estão? Espero que bem, sextou, né? Sextou! Hoje é sexta-feira e graças a Deus um final de semaninha para dar uma descansada, dar uma espairecida na cabeça, porque a semana foi complicada lá no Beira-Rio, meu amigão. Então assim, ó, hoje tem mais uma treta que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui nesse conteúdo. O rescaldo do Internacional, dos direitos de imagem, dos jogadores e tudo mais que aconteceu no CT do Parque Gigante. Vamos lá. Primeiro de tudo que vocês têm que saber, não bastasse o Miguel Ángel Ramírez pedir agora na FIFA os valores que o Inter deve para ele. O Inter devia uma quantia da rescisão em torno de 2 milhões de reais. Agora é o Renzo Saravia que se tem a notícia de que está cobrando o Inter na justiça por direitos trabalhistas, né? Dessa vez é o lateral argentino, contratado pelo Eduardo Cudê, né? Na época do Eduardo Cudê, ainda em 2020, disputou 49 jogos entre 2020 e 2021 e agora tá no Botafogo. Vamos fazer o seguinte, vamos recapitular, tá? O Saravia entrou na Justiça Trabalhista pedindo em torno de 9 milhões, é 8 milhões e 600 e alguma coisinha, tá? O que ele alega? Ele alega que ele precisa receber uma indenização do tempo em que estava lesionado no Internacional, que ele teve uma lesão e que ele precisa receber essa indenização do clube neste período. Vale lembrar, né? Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito no meio de uma partida, tá? E ele ficou longe dos gramados por volta de 8 meses, tá? Em recuperação. Aí depois de volta, ele em agosto de 2021, ele tem que fazer uma artroscopia no mesmo joelho por conta dessa lesão, tá? E aí ficou mais um tempo fora. Ele fez uma artroscopia no menisco. Nesse período aí que ele tá fora, a ação pra gente entender é assim, ó. 5,9, quase 6 milhões é referente ao período do tratamento médico, em que ele tava fora dos gramados, em que ele estava em recuperação junto ao departamento médico do Inter. O restante daí sim, ó, eu anotei aqui, referência a pagamentos atrasados de férias, 13º salário, premiações também que ele tinha que ter recebido nesse período que ele, mesmo não jogando, ele alega ter de receber, tá? E aí esse montante todo, se a gente for juntar, dá 8 milhões e pouco, vamos arredondar para 9 milhões de reais. O Inter admite que recebeu a intimação, já que essa ação do Saravia ela ocorre desde março, tá? Mas que só veio à tona agora. O Inter, por óbvio, se defende e alega que ele não sofreu um acidente de trabalho que lhe desse direito a receber essa indenização. Ou seja, não foi fazendo algo dentro do Inter, foi um acidente no meio do jogo, o que eu acho um tanto contraditório, porque se ele estava com a camisa do Inter e ele estava jogando, olha, dá para dizer quase que com certeza ele vai ganhar essa ação, né? Ele estava com a camisa do Inter quando ele sofreu a entorse, meu amigo, é óbvio que ele sofreu um acidente de trabalho, né? O trabalho dele é dentro do campo, não é só dentro das instalações do CT do Parque Gigante. É meio óbvio que ele vai ganhar isso aí. Nesse mesmo molde aqui, vamos conversar um pouquinho mais sobre os pagamentos que o Inter fez, tá? Agora na última quarta-feira. 2 das 3 parcelas estão pagas já para os jogadores dos direitos de imagem e a próxima está agora programada para o dia 7 de junho. E ontem teve uma reunião do Conselho Deliberativo com alguns líderes do Internacional, tá? Conselho de Gestão do Conselho de Gestão só o Dani Dubin não participou, porque tinha problemas, questões particulares para resolver, tá? Mas os demais movimentos também participaram, com exceção do sócio deliberativo. Ainda teve conselheiros natos, também teve ex-presidentes
tá? Que participaram e, obviamente, a mesa do Conselho Deliberativo. Por que eles se reuniram? Porque eles queriam explicações da direção, eles queriam explicações da direção, da gestão do clube, quanto a essa pataquada que aconteceu na quarta-feira, do atraso de salários, do treino que não houve e tudo mais que a gente já conversou sobre isso. Se tu quiser, depois tu volta e recupera aqui em cima, beleza? Duas coisas estapafúrdias, tá? Que eu achei que é um absurdo. São dois absurdos. Na hora da palavra dos conselheiros, um dos conselheiros sugeriu que para a gente mostrar força, para o Internacional mostrar força, para a gestão botar medo, vamos dizer assim, no departamento de futebol, ou naquele momento ali com os jogadores, o Inter tinha que escolher uma cabeça e que tinha que demitir esta pessoa. Ou seja, com isso eles seriam intimidados, os jogadores seriam intimidados e veriam que, olha, vem cá, não dá para brincar com eles, porque eles nos demitem. Ó, gente, vamos falar sério, né? Não tem nada mais burro e nada mais imbecil do que achar que tu vai com força ou com demissão, tu vai botar um jogador à prova, ou tu vai botar um jogador contra a parede. Porque o jogador, ele escolhe quando ele quer ficar no clube. Se ele quer ficar no clube, ele fica. Se ele não quer, ele vai embora. Ele mata treino, ele para de jogar direito, ele diz que ele tá com desconforto e fica no departamento médico. É o jogador que manda no vestiário, não é o dirigente, muito menos um conselheiro que tá dizendo assim, ó, demite alguém para mostrar força. Só isso a gente já mostra o nível do tipo de conselheiro que a gente tem dentro do conselho. Em contrapartida, eu vou ver o lado bom também, tá? Eu vou ver o lado cheio do copo. O lado cheio do copo é que houve uma proposição de uma criação de um departamento de psicologia do esporte. Psicologia do esporte que é importantíssimo hoje, tá? Porque o jogo hoje ele é muito mais mental. Ele não é só jogado dentro do campo. Principalmente, não só o mental do campo, por exemplo, de tomar amarelo, de saber como lidar em determinadas situações com a arbitragem, com algum confronto que acontece dentro do campo, mas também a cabeça ao longo de toda a semana, ao longo de todo o processo, né, de treinamentos, de família, de dia a dia, o cotidiano que esses caras que ganham muito bem e que às vezes sustentam uma família, sei lá, de 20, 30 pessoas, tá, tem que ter para poder jogar um futebol. Então, assim, muita gente daqui a pouco pode dizer, Ernest, eles ganham muito bem, eles não precisam disso. Não, muito pelo contrário, eles precisam estar cada vez mais provado que para tu jogar bem e para tu estar centrado e focado naquilo que tu precisa, é a tua cabeça que precisa estar bem. Todo mundo fala assim, ó, porque é o momento que diz o melhor futebol do fulano, Beltrano e Ciclano. Cara, o melhor momento vem justamente quando tu tem tranquilidade para trabalhar, quando tu tem não só tranquilidade, mas quando tu tem cabeça para trabalhar e as coisas estão certas na tua vida. E é isso que a psicologia do esporte também trabalharia dentro do departamento de futebol. Isso eu achei muito legal, a explanação de um dos conselheiros. Gente, ao longo de todo o final de semana eu ainda vou trazer bastidores sobre isso, sobre essa questão do Miguel Ángel Ramírez, sobre essa questão do Saravia e outros bastidores, principalmente jurídicos, que o Inter está enfrentando agora. Porque, olha, tá um superávit agora, com certeza, tem superávit no primeiro quadrimestre, maravilhoso. Só que agora, o final do ano, a conta não vai fechar. A conta não vai fechar. Se a gente está atrasando salário agora, tem diferença, né, entre balanço e caixa. Tu ganhar um superávit, por exemplo, de 13 milhões ou 10 milhões agora no primeiro quadrimestre não quer dizer que tu tenha 10 milhões no teu caixa. Então, assim, a conta não vai fechar até o final do ano. A gente vai ter que pegar, com certeza, vender jogador, a gente vai ter que, com certeza, ver algum ativo para que, então, a receita seja incrementada de novo, ou então o clube vai ter demissões. E aí tu já sabe como é que vai ser a crise, tal qual lá durante a pandemia, não é mesmo? Fica comigo, te inscreve no canal, ativa a notificação, vem junto, estamos quase com 12 mil inscritos e tá muito massa essa nossa parceria, valeu? Um forte abraço, tchau, tchau!